Olá, sou o Luiz Felipe, falo aqui da comunidade de Maravilha. Você já deve ter ouvido falar na história de Tomé, aquele discípulo de Jesus que não acreditou na ressurreição de Cristo e afirmou que eu só acreditarei de fato quando eu vir ele na minha frente e tocar nas feridas dele. E é bastante memorável as palavras de Jesus após o momento em que ele se revela para Tomé, mostra que de fato ressuscitou e convida Tomé a tocar nas suas feridas, porque Jesus diz o seguinte, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versos 27 a 29. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, creu? Felizes os que não viram e creram. Esse é um texto que nos faz refletir em como está a nossa vida de fé. Se de fato estamos crendo verdadeiramente em Deus, ou se estamos baseando a nossa fé em coisas superficiais. O texto segue da seguinte maneira, nos versículos 30 e 31, dizendo assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muitas vezes nós lembramos de todos os milagres que Jesus fez. Lembramos de todos os cegos a quem ele deu a visão novamente. Lembramos de todos os coxos que ele curou e fez com que voltassem a andar normalmente. Todos os mortos que ele ressuscitou. Mas uma questão muito importante nós não lembramos e muitas vezes não levamos em consideração, que é o fato de que a transformação que ocorreu na vida dessas pessoas que foram curadas, ela foi muito maior internamente, nos seus corações, do que de fato nas suas questões físicas. Até porque todas as curas que foram feitas, elas eram superficiais, resolviam um problema momentâneo, mas não aproximavam essas pessoas da palavra de Deus. O que as aproximou foi a transformação que Jesus gerou no coração de cada uma dessas pessoas. Nós não temos dificuldade nenhuma em assumir que Deus ainda hoje consegue operar milagres. Deus ainda hoje consegue fazer maravilhas que nós não temos como explicar. Mas ainda hoje nós olhamos para essas questões como vendo a cura, o problema superficial como o principal. Nós oramos muitas vezes uns pelos outros para que Deus cure as enfermidades dessas pessoas, mas esquecemos de pedir que Deus transforme os corações dessas pessoas que precisam de cura, os corações dessas pessoas que precisam de um milagre, para que essas pessoas possam experimentar uma transformação verdadeira e não superficial. Quando olhamos apenas para aquilo que Deus pode realizar em nossas vidas, através da sua palavra, estamos alimentando a nossa fé de uma maneira superficial. Isso nos leva a ter atitudes como, enquanto eu estou bem, Deus está me abençoando, mas a partir do momento em que algo de errado acontece comigo, daí Deus me abandonou. Ele não está mais junto comigo. Enquanto, quando entendemos verdadeiramente a palavra de Deus e aprofundamos a nossa fé na palavra de Deus, nós percebemos que a transformação verdadeira, independente do problema ou da doença que nós estejamos enfrentando, ela precisa acontecer no nosso coração. Como cristãos, nós devemos focar naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre, naquilo que gera profundidade para a nossa fé. E não simplesmente naquilo que é momentâneo, naquilo que é superficial, que é mais imediato. Porque o nosso desejo não é estar bem aqui,
mas sim estar bem por toda a eternidade junto com Deus. Que você possa, de fato, alimentar a sua fé de uma forma verdadeira e com profundidade na palavra de Deus, entendendo que a transformação verdadeira na sua vida precisa ocorrer no seu coração, independente de qual seja o problema, qual seja a enfermidade que você passa. Deus tem a mão estendida para você, para lhe oferecer algo eterno e não momentâneo.